Rapaziada, hoje eu tô trazendo a obra do Recluso Supremo. Então bora começar. A obra começa falando que um dia, o mundo de repente chegou ao fim. E que foi uma pandemia. No noticiário, fala que o grupo de infectados está na faixa dos 20 a 30 anos. Logo depois uma guerra começou. E já está tendo muitas perdas. Depois teve o declínio econômico. E a escassez de alimentos. Mas quem deu o golpe final no caixão da humanidade? Não foi a própria humanidade. Os responsáveis pelo fim da humanidade foram personagens de jogo. Os monstros. O que aconteceu depois era previsível. Assim como em novels, meta-humanos com habilidades especiais apareceram. No entanto, havia algo diferente entre as novels e a realidade. Os meta-humanos não eram poderosos o suficiente para acabar com o apocalipse. 3 dias depois. Um prédio continua de pé em meio a vários destroços. Alguém estica as mãos para pegar algumas batatas no saco. Joga elas na boca, e fala que o mundo ainda não acabou completamente. Ele fala isso porque ele ainda está vivendo normalmente. Depois de beber um gole, ele fala que, mas, ele está sozinho. Dentro do apartamento cheio de lixo. Fala que ele é o único vivendo nesse apartamento de 100 metros quadrados. E que a mãe, pai, avô e avó estão todos lá fora. Que o pai dele decidiu comprar esse prédio. Ele foi comprado com um empréstimo de 200 milhões de won e todos os bens da família, que totalizavam mais de 200 milhões. Ele fala que o motivo dele estar ali, apesar de não ter nascido rico, é porque alguém precisava morar no prédio por 2 anos, antes que eles pudessem desfrutar dos benefícios fiscais da compra. É por isso que ele estava vivendo nesse lugar. E ficou preso lá depois do súbito apocalipse. Ele fica olhando o celular. E começa a suar frio. Quando vê que não há conexão com a internet. Ele abaixa a cabeça, e pergunta se isso é sério. Quando escuta um grande barulho. Ele levanta a cabeça, para ver o que foi isso. Ele vê uma coisa vindo voando, na direção do apartamento dele. Quando chega perto, era um grande monstro voador que vem em sua direção. O prota se joga para trás com os olhos fechados de medo. O monstro chega próximo da janela em alta velocidade. O prota se encolhe no canto enquanto grita de medo. Ele começa a abrir os olhos depois de nada ter acontecido. Ele vê que tem uma barreira e uma mensagem, falando que um sujeito sem permissão está tentando entrar. Ele tem a habilidade Recluso Supremo. Declaração da Casa Nível 1. O sistema fala que ninguém pode entrar sem a permissão do governante. Depois de ver isso, ele fica mais aliviado. Ele fica parado por um tempo, vendo a janela do sistema. E fala que o motivo de ele ter sobrevivido até agora é por causa dessa habilidade. Ele vai até a porta e começa a tentar abrir ela em desespero. Como ele não conseguiu, ele começou a dar chutes nela com muita raiva. Mas, naturalmente, nada aconteceu com a porta. Ele dá mais uma pesada nela e fala que isso é uma maldição. E assim, chega o 3º dia, depois que o mundo encontrou seu fim. Ele fala que graças a essa maldita habilidade que protege ele, ele está completamente preso dentro de casa. Rapaz, não sei para que ele quer tanto sair. Se não fosse essa habilidade ele já teria ido de caixão e vela preta. No quarto escuro, ele fica encarando a janela do sistema, que fala que o Recluso Supremo não pode sair de casa. Ele puto da vida, fala que Recluso Supremo é os ovos dele. Coçando a cabeça, ele fala que ele não pode fazer nada. Ele então olha para o lado. E fala que o verdadeiro problema é a comida. Enquanto encara a pouca comida que resta para ele. Fala também que a geladeira parou de funcionar desde ontem, quando a eletricidade acabou. Ele estava sobrevivendo com os acompanhamentos da geladeira, mas esses não vão durar muito. Ele fala que já só restam alguns pacotes de ramyeon. A tela do sistema aparece, e fala que ele caçou um Kalikan de nível 23. Que ele também ganhou uma grande quantidade de XP. E que o nível da habilidade aumentou.
Essa mensagem deixa ele muito surpreso. Ele vai até a janela, para ver o que aconteceu com o monstro. O monstro está caído lá embaixo morto, e os goblins estão terminando de destrinchar ele. Ele fala que ele acabou caçando esse monstro, porque ele colidiu com a casa dele. O sistema fala que ele obteve uma nova habilidade, que um loot próximo atendeu aos requisitos. Assim o sistema começa a calcular ao loot, o que deixa o prota surpreso, se perguntando o que está acontecendo. Os goblins que estavam tranquilos começam a ficarem agitados e a gritar. O prota se pergunta por que eles estão agindo assim de repente. Os goblins ficam agitados como se estivessem sofrendo. Mas o sistema fala que o loot foi calculado. E o prota recebeu 2.203.241 won, que foram depositados na carteira do recluso supremo. O prota surpreso pergunta o que isso significa. Enquanto ele está parado sem entender nada, a luz de seu apartamento simplesmente acende. Em choque, ele se vira para ver como a luz voltou. Ele pergunta se já tem energia elétrica novamente. O sistema fala que a habilidade Declaração da Casa chegou no nível 3. E ele ganhou a habilidade Preservação da Dignidade nível 1. E a carteira do Recluso Supremo, nível máximo. Surpreso, ele fala que as funções da casa foram restauradas. Enquanto sorrir de felicidade. Com isso, ele corre rapidamente para a geladeira. Todo feliz, ele a abre para ver se está funcionando. Ele também checa a torneira. E por último, checa o gás. Ele fica sem acreditar. E se ajoelha, chorando. Ele fala que está funcionando como antes, e é como se o mundo não tivesse acabado. Ele pega o celular, para ver se está funcionando também. Mas, obviamente não está. Ele coloca a mão na cabeça, e fala que isso é uma porcaria. Alguma coisa chama a atenção dele. Era um pendrive, que estava jogado no chão, próximo a um monte de lixo. Ele se senta, para ver o que tinha nele. Eram fotos de sua época de criança. Ele vê uma em que ele era bebê e sua mãe está o carregando. Uma em que ele está andando de mãos dadas com ela. Outra em que ele está junto de sua mãe e seu pai. Uma em que está comemorando seu aniversário, junto de sua mãe e pai. Ele sente umas emoções, depois de ver essas fotos de vários momentos felizes com sua família. Ele respira fundo. E fala que precisa trazer a sua família para junto dele de qualquer jeito. Depois de tomar essa decisão, ele se levanta. E vai até a sacada. Lá ele fala que deve. Mas alguma coisa chama sua atenção e ele para de falar. Era o sistema, que fala que ele pode comprar itens listados na loja pelos preços originais. Ele se pergunta que loja. Mas o sistema fala que é para ele listar os itens. E pergunta se ele gostaria de listar o primeiro item. Ele fica encarando a loja. E decide clicar para ver do que se trata essa loja. Ele fala que como mostra o tanto de dinheiro que ele tem, essa loja deve estar conectada à carteira do Recluso Supremo. Ele caminha até a janela e abre ela. Mas o sistema fala que o Recluso Supremo não pode sair de casa. Ele fala que como ele pensou, ele não pode sair. Mesmo com o nível de habilidade aumentando um pouco. Fala que uma coisa é certa. Que se ele caçar monstros, o nível dele aumenta, e ele ganha novas habilidades. Que se ele subir de nível, ele talvez consiga uma habilidade que possa permitir ele sair de casa. Mas ele se pergunta como é que ele vai matar monstros sem sair de casa. Conta que é difícil esperar uma situação, como a que aconteceu antes de um monstro colidir com o prédio e contar como se ele tivesse caçado. Mas, ele vê os goblins lá embaixo. E fala que talvez ele consiga matar os goblins. Com isso em mente, ele pega uma garrafa de água. E se prepara para tacar ela para fora do prédio. Ele taca ela de dentro para fora. E fala que isso é ótimo, e que funcionou. Que ele pode jogar itens para fora da casa. Ele fala que se esse é o caso, então ele se abaixa para pegar um peso de academia. E diz que vai tentar usar isso para caçar os goblins. Olhando para fora,
ele se surpreende com alguma coisa. Um dos goblins, que estava chamando os outros para voltar. Com isso todos os goblins começaram a pegar suas carnes e voltar. O prota fala que é para os goblins não fugirem. E se prepara para jogar o peso em um deles. Ele taca o peso em direção aos goblins com toda a sua força. E pede para que ele não erre. Ele acaba errando, e o peso acaba caindo em cima do monstro que já estava morto. Com o barulho os goblins olham para trás para ver o que tinha acontecido. Por ele ter errado, ele fala que agora ele tá ferrado. E que já tem só um peso sobrando. Ou seja, um tiro e uma carreira. Ele se pergunta o que ele faz, e que não tem mais nada em casa que ele pode usar para matar os goblins. Fala que ele não é forte o suficiente para jogar TVS e computadores. Então ele ouve um grito do lado de fora. Eram os goblins, que tinham juntado o peso que o prota tinha jogado, e estavam apontando para o apartamento do prota. O prota fica assustado com essa ação dos goblins. Eles ficam olhando para cima e gritando. E do nada vão correndo em direção ao prédio que o prota está. O prota, vendo isso, fala que é para esperar. E que isso não é tão ruim assim, e que é nessa distância. Com isso ele tem uma ideia. E fala que é para o sistema abrir a loja. O sistema abre a loja e fala que é para ele listar um item. Ele clica para listar um item. O sistema pergunta se ele deseja listar item. Com o peso na mão ele fala que sim. Então o sistema começa a listar o peso na loja. E fala que um haltere clássico antiderrapante de 3 kg foi listado. O prota vê, e fala que o preço é o mesmo de quando ele comprou. E que ele acha que a taxa de mercado é igual à de antes do fim do mundo. O sistema pergunta se ele quer comprar o item. Todo feliz o prota fala que sim. Uma luz começa a sair da janela do sistema. E o haltere começa a aparecer no chão. O prota fica muito feliz que isso tenha funcionado. Ele fala que é ótimo, e que o haltere tem o peso muito bom. Com isso ele taca o primeiro haltere, para tentar matar os goblins. O haltere acaba caindo bem na cabeça de um dos goblins. O sistema fala que ele caçou um goblin de nível 7, e que 3.345 vons foram depositados na carteira do recluso supremo. Sorrindo, ele fala que essa foi muito boa. Os goblins chegam perto para ver o que aconteceu com seu parceiro que já estava morto. Eles olham para cima, mas já tem mais um haltere caindo em cima deles. O haltere cai no meio deles, e eles começam a correr e se espalhar para todos os lados. O prota fica irritado que ele errou o segundo haltere. Com isso ele comprou mais 3 conjuntos dos halteres. E taca mais um. Esse acerta em cheio a cabeça de um dos goblins, que já cai morto. O sistema fala que ele caçou um goblin de nível 6, que 2.512 won foi depositado na carteira do recluso supremo, e que o nível da habilidade dele aumentou, e ele ganhou mais uma habilidade. O prota fala que isso é muito incrível. Sistema fala que ele ganhou o armazenamento nível 1. O prota fala que dessa vez foi o armazenamento. E manda o sistema abrir o armazenamento. Ele pega um haltere e coloca perto da janela do sistema. O sistema pergunta se ele deseja armazenar o haltere. E o prota fala que sim. Assim o haltere começa a desaparecer para dentro do sistema. O sistema avisa que o haltere foi armazenado e pergunta se o prota deseja invocar o item. Muito feliz o prota fala que sim. Então, o haltere começa a aparecer na mão do prota. O prota fala que isso é ótimo. Ele pode invocar itens do armazenamento para qualquer lugar que ele quiser. Com uma cara maligna, ele fala que se esse é o caso, uma luz brilha no alto do prédio do prota. E ele fala que é para o sistema abrir o armazenamento. Ele fecha os olhos e se concentra. E invoca vários halteres em pleno ar. Os halteres começam a cair em cima de vários goblins. Cai em cima do primeiro, que fica parado sem entender nada. Várias mensagens do sistema aparecem falando que o prota matou vários goblins. E ganhou uma grande quantidade de XP. E 54.660 won.
O sistema pergunta se o prota deseja listar itens. Que sorrindo fala que sim.